Muito bom dia, investidores! Vamos dar início ao nosso panorama matinal, falando aqui sobre as commodities. A gente fala também sobre a visão macro e micro, da parte econômica e das bolsas mundiais e também as bolsas e negociações aqui no Brasil. E como é que tudo isso se relaciona aí nesse universo de investimentos, né? E como de costume, a gente começa aqui falando sobre as commodities. Commodities agrícolas que no momento temos aí um trigo caindo 1,32%, a gente vê o milho subindo 0,52%, soja caindo 0,1% e temos o farelo de soja caindo 0,8% e o óleo de soja subindo 0,54%. O que está mexendo com os mercados no dia de hoje, né? Bom, basicamente não temos nada de relevante a comentar sobre esse caso lá na parte dos Estados Unidos, né? As negociações seguem essa semana um pouco mais calma, a gente não teve novos ataques da Rússia, que mexem geralmente, principalmente com o mercado de trigo, né? Então, notícia mesmo não tem nada, né? A princípio é mais uma questão climática lá nos Estados Unidos que ainda tá pegando, né? A gente vem comentando aí há mais de uma semana que o clima lá ele ficou ruim, né? Ficou mais quente, ficou mais seco e inclusive hoje a gente tem atualização também do mapa de secas lá nos Estados Unidos, eu já vou mostrar para vocês. E a princípio assim é isso que a gente tem, mas nada fazendo muito preço no mercado, né? Tá muito tranquilo a movimentação para o dia de hoje. Para a parte do monitor da seca, então aqui a gente tem a comparação da semana passada do lado direito com a semana atual, né, que é do lado esquerdo, e a gente vê aí que teve alguma piora sim, principalmente no estado chave, né, o Iowa aí a gente vem comentando, é um estado que produz bastante mesmo, seria quase como o nosso Mato Grosso aqui, né, então um estado que produz forte mesmo lá, tanto milho quanto a soja. Não lembro certinho de cabeça agora se ele é primeiro em soja ou primeiro em milho e segundo em soja ou segundo em milho, mas o fato é que ele detém aí as maiores classificações para as duas culturas, né? Então, um estado chave mesmo, extremamente importante. E a gente percebe aqui que Iowa deu uma piorada, né? Deu uma piorada interessante até. Por quê? De novo, mais quente, não choveu muito bem em Iowa também, diferente de outras regiões que a gente comentou, né? Então, nas planícies a gente viu boas chuvas durante um longo período, né? E lá tá se escapando, né? Tá piorando um pouco, a gente vê aqui pelas as manchas amarelas, laranjas, né? Que lá também começa a degradar já, né? Agora se pega aqui perto desse rio, acaba complicando mais. Mas o ponto é, o clima lá tá realmente complicado e a gente deve ver no próximo relatório do USDA aí em setembro, já virando o mês, né? Hoje estamos no último dia de agosto. Então ali pelo dia 12, a gente tem o relatório do USDA de oferta e demanda que deve trazer uma modificação aí para a produtividade tanto do milho quanto da soja e a depender do tempo que eles levam para confeccionar esse relatório, né, a gente deve ver uma piora considerável aí, né? Esse mapa que eu gosto de trazer para vocês, que fica mais fácil de verificar, né, o que mudou de uma semana para outra. Então a gente vê que de fato aqui em Iowa piorou bem, né? Lembrando que aqui na legenda a gente tem o amarelo é quando você tem uma degradação na condição hídrica, né? Então piorou aqui em Iowa, nas partes amarelas. A gente vê outros pontos amarelos no mapa, né? Mas o mais importante a ser comentado realmente é aqui. A gente teve uma melhora, que é tratado pelo azul aqui, né? Um azul mais fraquinho. Uma melhora em Illinois. É boa essa melhora aqui, mas se a gente pega para fazer frente com essa aqui, tem muito mais peso a região amarela, né? Por onde está e também pelo tamanho da área que ela abrange, né? Então, hoje a gente tem aí um mapa pior e a gente provavelmente na semana que vem deve ver um mapa piorando ainda mais, tá? Por quê? Porque o calor ele continuou, ele tá mais intenso, tá? E a questão da chuva, não tem chuva, né? Já vou mostrar isso para vocês. Aqui na parte do acumulado, então, do dia 23 até o 29, que a gente tem a precipitação de chuva, né? E basicamente, ó, você vê que Iowa não teve nada, praticamente nada, tem uma manchinha só aqui em cima, mas nada considerável, né? Dá 5 milímetros em 5 dias, 7 dias, praticamente nada. A gente tem um pouco de chuva aqui em Illinois, onde foi que melhorou, né?
e deve melhorar um pouco mais, então, com essas chuvas, mas também nada de expressivo, né? A gente vê que fica na casa aí de 25 milímetros. Tem um pouquinho em Ohio, também nada muito expressivo, ou seja, chuva mesmo a gente não viu, né? Não tem, você vê o mapa manchado de verde aqui, mas se a gente for olhar a escala dos verdes, fica para 7 dias aí 45 milímetros no máximo. Pouquíssima coisa, pouquíssima coisa. Por quê? Porque a planta, nos estágios que elas estão, elas consomem muito recurso hídrico. Então tá lá a planta e o solo competindo por essa umidade. E há casos em que o solo, de fato, busca essa umidade na planta, né? Que acaba degradando aí a condição das mesmas. O que a gente pode esperar aí de clima, então, para os próximos 5 dias, segundo o modelo americano? Basicamente, nada de chuva. Nada de chuva. Toda a parte branca aqui, a gente vê que é zero chuva, tá? Então, condições climáticas lá nos Estados Unidos bem preocupantes aí para o produtor norte-americano, né? E lembrando, a gente tem o Corn Belt aqui e, poxa vida, nada de chuva. Então é complicado. E como eu falei para vocês, tende a piorar a situação lá por conta disso, né? E o calor, como vocês já vão ver, ele continua. Olha lá. O calor ele diminuiu, tá? A gente via regiões aqui mais em vermelho, se vocês voltarem os vídeos aí vão perceber isso. Que a gente tinha regiões com 34, 36 graus, algumas até chegando aqui no extremo, né? Como a gente vê aqui na Dakota do Sul, né? E em Nebraska também. Mas o fato é que a mancha mais escura ela vem diminuindo, porém o calor ainda fica, né? Ainda continua lá. Vamos ver como é que fica aqui em Iowa. Em Iowa a gente tem regiões um pouco mais quentes, na região de 32 a 34 graus Celsius, e a gente tem também regiões de 30, 32 e também um pouco mais branda aqui, na casa de 28, né? Que seria mais essa faixa amarela aqui. Ou seja, complicado, né? Não vai chover lá e a temperatura em si, em algumas partes, ainda continua alta, né? Bem alta. E a gente comenta que da parte das planícies também que deve degradar mais na próxima semana, né? Porque a gente não tem chuvas esperadas e você pega aqui a parte da Dakota do Sul, rapaz, tá toda vermelha, toda vermelha. Até que tenho que mudar a cor da canetinha aqui para dar destaque, porque não aparece a cor que eu tava usando de tons de vermelho que a gente tem aqui, né? Então, Dakota do Sul aí tende a piorar também. Claro que lá não impacta tanto assim para a média nacional, mas eles têm uma produção boa lá também. Então, querendo ou não, isso aqui complica, não é bom. Tá? O que mais que a gente tem a comentar? Então, voltando ali para nossas cotações, o que a gente tem a dizer? Já está ventilando a possibilidade do Mato Grosso fazer uma safra de soja antecipada, tá? A gente tem algumas possibilidades de chuva lá para o Mato Grosso, que agora com o vazio sanitário que foi mudado em lei ali por conta de quem planta algodão, ele ter recuado alguns dias, possibilita que lá o produtor consiga plantar soja antecipadamente. Estima-se que o Mato Grosso tem aí em dezembro, esteja colhendo cerca de 1,2 milhões de toneladas de soja, coisa que nunca foi vista, tá? Mato Grosso tende a colher ali no começo de janeiro e com essa antecipação pode sim colher cerca de 1,2 milhões de toneladas em dezembro. Mato Grosso que ainda tem bons estoques tanto de milho quanto de soja, né? Vamos ver como é que vai ficar essa dinâmica de preços aí. O que seria interessante acontecer para que desse uma ajudada aí nas cotações, nos preços, né? Se a gente tivesse uma alteração da nossa base do biocombustível, que hoje ela é B12, tem um plano de ir para B15 até 2026, porém, nas últimas 2 semanas ali, quando deu aqueles problemas com o diesel, ventilou-se a ideia de fazer uma antecipação desse programa. É claro que tem lobbies ali em cima, né, fortes, que podem ou não puxar para um lado ali ou para o outro, né? Mas o ponto é que talvez, e seria interessante para o vendedor da soja,
que essa mistura ela passasse, a obrigatoriedade da mistura, né, ela passasse de base 12 para base 15. Isso ajudaria a consumir bastante aí dos estoques que a gente tem, daria uma desafogada também em questão de armazenamento e também ajudaria a pôr uma pressão altista aí nos preços. Vai acontecer, não vai acontecer? Ainda não sabemos. O ponto é que se ventila já essa possibilidade de a gente ver, inclusive esse ano, esse salto de 3 pontos aí, né? Saindo de 12 para 15. Pode ser que também venha alguma coisa um pouco mais branda, tá? O fato é que é esperado alguma alteração para esse ano, tá? É difícil a gente dizer certinho quanto, né? Mas isso, de fato, se acontecer, ajudaria aí a puxar os preços das commodities para cima. Falando agora de bolsas, o que a gente tem ao redor do mundo? Desculpa, antes de passar para as bolsas, vamos comentar um pouquinho sobre o minério de ferro, né? Minério de ferro que está em alta no momento, sobe aí 1,07%. Comentam que essas altas do minério de ferro elas são devidas a uma recomposição de estoques lá na China e também a rolagem de contratos. Então, se eu estou vendido me protegendo do material que eu tenho que rolar essa proteção para o próximo contrato e eu acabo tendo que operar na ponta vendida e empurro aí as cotações para cima no primeiro momento. Pode ser que seja isso de fato. Não sabemos com toda certeza, né? Mas essa é uma explicação plausível aí para o movimento do minério de ferro. Na parte de petróleo, a gente tem um petróleo que estava tocando na região dos 80 lá, agora vem subindo há 3 dias seguidos na semana, fazendo hoje uma alta de 1,36% a 82,77 dólares o barril. Petróleo que vem sendo puxado aí perante a uma diminuição dos estoques lá nos Estados Unidos. E lembrando que aquela possibilidade de trazer o Irã e a Venezuela de volta para o mercado segue em curso, né? Ainda não tem nada definido, mas segue como uma possibilidade aí. Na parte de bolsas, a gente vê Ásia e Pacífico fechando com queda para a China no dia de hoje. Caiu 0,55 Xangai e 0,48 a parte de tecnologia deles, né, em Hang Seng. A gente vê o Japão fechou com uma alta de 0,74%, Coreia do Sul com uma queda de 0,19% e a Austrália com uma alta de 0,1%. Tímido, né? Nada demais aqui na Ásia e Pacífico. Parte de Europa, a gente tem uma leve alta em Europa que teve dados piores sendo publicados, praticamente dizendo que não chegou ainda ao fim o ciclo de alta de juros lá na Europa. Então a gente deve ver nas próximas reuniões do Banco Central Europeu um aumento aí na taxa de juros deles para tentar combater mais a inflação. Destaque de alta hoje vai para a Alemanha, que sobe 0,71%. Eurostoxx, que reúne as 50 maiores empresas lá da Europa, tem 0,26% de alta no momento. Parte de Estados Unidos, a gente viu ontem fechando em alta S&P, Nasdaq e Dow Jones. Dow Jones com uma alta mais tímida, né, de 0,11%. Mas a gente viu o Nasdaq, parte de tecnologia, né, subindo 0,54%. E o S&P subindo 0,38%. Provavelmente muito puxado aqui por Nasdaq, né? Como a gente já comentou em vídeos passados. Aqui no Brasil, a gente teve uma queda no nosso índice de 0,73%. Algumas questões políticas aí ficam em evidência, né? Então a gente teve aí a entrega basicamente do orçamento para 2024, o Haddad dizendo que vão fechar no 0 a 0 aí, né? Mas para fechar no 0 a 0 a gente tem que fazer uma arrecadação, governo, né? Tem que fazer uma arrecadação de 164 ou 168 bilhões. Ou seja, brasileirinho, mais uma vez, aí vai ter que suar sua camisa para pagar mais tributos para que essas contas elas fechem no zero. Mais impostos vindo por aí, né, meu povo? Provavelmente. Em vez de cortar gastos, vamos aumentar a arrecadação através de impostos. Excelente. A parte de futuros, a gente vê S&P 500 subindo 0,13%, a gente vê Nasdaq caindo 0,06%. Basicamente aí nada demais, né? A gente teve alguns dados sendo publicados hoje de manhã nos Estados Unidos, trazendo aí um pouco de inflação, mas já vou comentar com vocês sobre isto.
Parte de dólar, temos um dólar mais forte hoje contra as principais economias do mundo, subindo 0,44%. Sobe principalmente contra aí o euro, né, que no momento sobe o dólar contra o euro sobe 0,61%. É interessante, né, que aquela relação entre dólar e euro não voltou mais, né? A gente via sempre um euro mais caro que o dólar, né? E hoje a gente vê aí 0,92 para eles. Parte de dólar contra emergentes, a gente tem um dólar um pouco mais misto, né, contra os emergentes, um pouquinho mais forte que no Brasil, mas assim, nada demais, movimentação tranquila para o dólar no dia de hoje. Lembrando que aqui no Brasil é dia de vencimento de contrato de dólar e a gente tem às 10, às 11, ao meio-dia e à 1 da tarde as janelas do Petax, que vai definir a taxa do dólar aí para... Tem vários fins, né? Mas o ponto é que hoje é uma briga interessante entre os comprados e vendidos para definir efetivamente qual que vai ser a taxa utilizada aí para balizar alguns pagamentos e demais investimentos aí, né? Então, às 10 horas da manhã, 11, meio-dia e 1 hora são as janelas da Petax, onde tem bastante briga entre os comprados e os vendidos. É bem interessante esse momento. Quem puder acompanhar, acompanhe. Vamos falar um pouquinho da agenda, né? Parte da agenda, a gente teve publicação, então, aqui no Brasil da taxa de desemprego. Ela veio com 7,9, igual ao dado anterior, e um pouco abaixo da expectativa, que era um aumento, né? Aumento para 8%. A gente tem aqui nos Estados Unidos, a parte da inflação deles, né, no núcleo de índice, ele veio em linha, totalmente em linha. Os pedidos iniciais de seguro-desemprego, ele veio abaixo, e os Estados Unidos está ainda naquela questão, né, o que é ruim é bom e o que é bom é ruim. Ou seja, então os pedidos iniciais aqui de seguro-desemprego acabam impactando, mas não muito, porque veio muito próximo, né? A gente teve o índice de preços também, o anual e o mensal, mesma coisa, né? Tanto o núcleo é o que mais interessa, tá? Mas o índice geral aí também ele veio bem em linha. Fora isso, a gente tem aí o PMI de Chicago a ser publicado daqui 30 minutos, que pode trazer algum dado novo, né? A questão se ele vem mais acelerado ou não, né? Se ele vier maior, pode preocupar um pouco, porque a economia ela segue acelerada e eles precisam que ela dê uma freada para que as políticas de taxa de juros tenham um efeito em cima da inflação, para buscar logo atingir a meta aí de 2%, né? Fora isso, a gente não tem mais nada na nossa agenda. A todos um ótimo dia, grande abraço, até amanhã, pessoal!